Vamos lá. Alô, alô, todo mundo aqui de volta. Tô aqui me lembrando que alguém me pediu do pois, né? Deixa eu só ir voltando aqui com vocês e vou só colocar a vírgula do pois, que uma aluna me pediu, esqueci o nome. Quem foi que me pediu mesmo? Esqueci, dessa vez eu esqueci o nome. Alguém me pediu do pois, lembra? Adriana, pois mesmo, minha filha, com o negócio de vírgula, é assim. O pois, se ele for uma conjunção explicativa, ele pode ser uma conjunção explicativa ou pode ser causal. Sabia? Quando ele for sinônimo de porquê. Quando ele for sinônimo de porquê, ele é conjunção explicativa ou causal. Se ele for uma conjunção explicativa ou causal, a vírgula é antes. Entendeu? A vírgula é antes da conjunção. Tá? Vírgula antes. Antes do pois. Então, por exemplo, você diz assim: entre, vírgula, pois a aula começou. A vírgula é antes do pois. Esse pois é uma conjunção explicativa. Eu dou a ordem e na sequência veio uma explicação. Ele também pode ser causal, que é, ó, se eu disser assim, ó, chorou porque brigou com um amigo. Tá vendo essa vírgula aqui? Essa vírgula, esse pois é uma conjunção, não é porque é pois, é exemplo de pois que você quer, né? Então, ó, vou colocar um pois. Esse pois aqui é uma conjunção causal. A vírgula é antes. Então, quando é sempre vírgula antes, tá? Quando ele for conclusiva, se o pois for uma, só vai ser conclusiva se vier deslocada. E aí sim, aí nesse caso, como qualquer outra conjunção deslocada, ela ficará entre vírgulas. Então, normalmente a vírgula é antes, seja o pois explicativo ou causal. Quando é que ele vem entre vírgulas? Se ele vier deslocado. Por exemplo, você diz assim, ó, um exemplo curto aqui para caber nesse espaço. Você diz assim, estudou, passou, pôs no concurso. Tá bom? Estou falando isso porque um aluno me pediu antes no intervalo, tá? Esse pois está deslocado. Dri, o que é pois deslocado? É o pois que vem no meio da oração, ele não está aqui, ó. Se ele não estivesse deslocado, ele estaria aqui, iniciando a oração. Ele está deslocado, ou seja, ele está intercalando a oração, ele está depois, tá vendo o verbo aqui? Ele está depois do verbo, ele está deslocado. Quando ele vem deslocado, nesse caso ele está intercalando a oração, entre vírgulas, aí serão duas vírgulas. Pegou o raciocínio, entendeu? Tá comigo? Foi? Não, Adriana, a gente não tá nem aí pra você. Tá bom, tchau. Todo mundo já voltou do intervalo. É muito triste quando a pessoa olha pro chat e ninguém tá interagindo, tipo, tchau, vai. Foi, Natália Barbosa falou. Juliano Gil falou amém. Entendeu? O importante é, Adriana, vai dar certo. Um beijo para Eridan. Obrigada. Dri, qual a explicação da vírgula para a frase bom dia, vírgula, Adriana? Vocativo, né? É o vocativo. Esse bom dia, vírgula, Adriana é um vocativo, né? É o chamamento, a invocação. Né? Você está chamando alguém, bom dia, vírgula, Adriana, vocativo, invocação. Entendeu? Todo mundo voltou do intervalo? Isso aí foi só uma dúvida do intervalo, tá?
Agora eu vou falar do caso 6, galera. O caso 6 é vida. O caso 6 é vírgula, é vida, é vírgula. Mas eu prefiro fazer o seguinte, eu prefiro ler primeiro, confia em mim. Eu vou ler o caso 6, vou resolver as frases do caso 6, que vão até a frase, você vai até a frase 29, depois eu organizo tua vida. Depois eu organizo a vida no resumão, tá? Se à medida que eu for resolvendo as frases do caso 6, você tiver dúvida ainda, você vai falar assim, ai, Adriana, eu tô meio confusa. Confia em mim. Porque quando a gente for pro resumão, eu vou organizar de tal maneira que você não vai ter mais dúvida nenhuma, tá? O caso 6, ele fala do cheiro de circunstância. Eu vivo falando isso, de cheiro de circunstância. Por que eu falo isso? O cheiro de circunstância é vida. O cara que não sente cheiro de circunstância, ferrou para ele, ferrou. Porque ele vai ficar horas na prova. O meu aluno sente cheiro de circunstância. Adriana, eu não sei nada disso. Eu vou te falar, cara, isso que eu vou fazer aqui com você é um esquema que eu, se fosse você, copiaria ontem. Cheiro de circunstância. Onde é que eu sinto, Adriana? Eu não sinto isso quando você fica falando de cheiro de circunstância. Eu não sinto isso. E por que é importante sentir isso? Porque aonde eu quero chegar? Quando a gente estiver resolvendo aquelas 455 questões, eu quero você sentindo o cheiro de circunstância facilmente, sem eu precisar ficar classificando com você. Sem eu precisar ficar classificando. O problema é a lentidão do início das questões. Você vai ver no início, você é lerdo. É lerdo, todo mundo é lerdo no início. Você fica assim, ai, o que é isso mesmo? Adjunta adverbial? Oração adverbial? Ai, meu Deus, entendeu? O grande problema é esse. A pessoa demora no início, mas depois você vai sentir cheiro de circunstância facilmente. E aí você vai ver como isso vai dar um gás nas questões. Você vai começar a resolver questão rapidamente. Antes de eu falar desse cheiro de circunstância, deixa aí, eu vou organizar o cheiro de circunstância. Eu vou ler com você o caso 6. Depois eu organizo o cheiro de circunstância. Vem comigo. Por enquanto, só te peço uma coisa. Não pergunte nada. Se ao final de eu ter explicado tudo, você ainda tiver dúvida, você pergunta. Não pergunte nada até eu ir para o resumão. Galera do chat, aproveite, anote tudo, não pergunte nada. Guarde a pergunta para você. Porque como eu já tenho muita experiência, eu já sei todas as dúvidas. Então, até o final eu vou ter respondido. Se eu não responder, aí você pergunta. Para a gente não atrapalhar aqui o raciocínio, para você poder evoluir junto com todo mundo, tá bom? Então, vem. Caso 6. Caso 6 é o caso mais importante de uso da vírgula, que é a vírgula das circunstâncias, das ideias circunstanciais. Caso 6. Separa termos deslocados para o início ou meio do período. O adjunto adverbial pode vir separado por vírgula no final do período. Esse é o caso 6. Bom, primeira coisa, eu quero dividir o caso 6 em partes. O caso 6, ele diz que a vírgula separa termos deslocados para o início ou meio do período. Caso 6, parte 1. Esse aqui é o caso 6, parte 1. Você entende, então, o que a gramática quer dizer, que a vírgula separa termos deslocados para o início ou meio do período? É porque existem dois tipos de deslocamento. Existe, ó, tira isso daqui que eu já usei, existem, o que é deslocar? O que quer dizer deslocamento? Deslocamento é o mesmo que a retirada. Deslocar é retirar um termo da ordem direta. Ó, eu tô traduzindo para você o que é deslocamento. Às vezes a pessoa fala, Adriana, eu não sei nem o que é deslocamento, minha filha. Deslocar é retirar um termo da ordem direta. Quando você diz que você deslocou um termo, é que você o retirou da ordem direta. Adriana, eu nem sei o que é ordem direta, minha filha. Eu vou te dizer o que é ordem direta. Ordem direta é sujeito, verbo, complemento. Sujeito, verbo, complemento, adjuntos adverbiais ao final. Ordem direta é isso, sujeito, verbo, complemento, adjuntos adverbiais ao final. Então, na ordem direta fica assim, sujeito, verbo, complemento, adjunto adverbial ao final. Quando você retira um termo da ordem direta, quando você retira o adjunto adverbial da ordem direta, a ordem direta é ao final da frase.
Quando você retira, você está deslocando. Existem dois tipos de deslocamento. O deslocamento por antecipação. O deslocamento por antecipação, quando o termo deslocado vai para o início da frase, início do período, e o deslocamento por intercalação, quando o termo deslocado vai para o meio da frase, o meio do período, tá bom? Quando ele vai para o meio. Adriana, existe um deslocamento para o final, minha filha? Não, porque quando está ao final, está na ordem direta. Quando está ao final, quando a adjunta adverbial vem no final, ele já está na ordem direta, ele não está deslocado. Entendeu? Então, até essa dúvida é comum. Os alunos perguntam, Adriana, existe deslocamento para o início? Existe deslocamento para o meio? Existe deslocamento para o final? Não, porque no final ele está na ordem que ele deve estar, ordem direta, entendeu? Então é isso. Na ordem direta, o adjunto adverbial, a circunstância, fica no final. Se for deslocado para o início da frase, a gente chama de antecipação. Se for deslocado para o meio da frase, a gente chama de intercalação. Você entendeu aquela dúvida que você estava tendo lá atrás, dizendo, Adriana, é deslocado ou intercalado? Dri, tô confuso. Lembra que eu te falei que eu ia explicar? O intercalado, quando a banca diz o termo foi intercalado, o termo está intercalado, quer dizer que ele foi deslocado para o meio. Quando diz o termo foi antecipado, quer dizer que ele foi deslocado para o início. Intercalação e antecipação são dois tipos de deslocamento. Depende do que a banca queira dizer. Às vezes a banca fala só deslocado, às vezes a banca fala intercalado. É a mesma coisa, entendeu? Então esse é o primeiro caso de vírgula. A vírgula, ó, caso 6.1, primeira parte do caso 6. A vírgula separa termos deslocados para o início. Você acabou de aprender que para o início a gente chama de eu vou escrever o nome todo para você não ter mais dúvida nessa vida, ó. Deslocamento por antecipação, é o deslocamento por antecipação, ou para o meio, que é o chamado deslocamento por intercalação. É quando você desloca para o meio. Adriana, posso deslocar para o final? Não, porque se você deslocar para o final, ele já está na ordem direta. Qual é a ordem direta do período simples? Sujeito, verbo, complemento. O que é complemento? É o objeto direto / objeto indireto e adjunto adverbial no final. O adjunto adverbial, que é facultativo, ele pode aparecer na frase ou não, por isso que ele está entre parênteses, porque é termo acessório. Quando ele vem a frase, ele vem no final, a ordem direta. Dri, você vai explicar esse negócio de ordem direta no período composto? Vou já. Confia em mim, primeiro eu estou falando disso aqui, ó. Então, a gente está falando dessa primeira parte. A vírgula separa termos deslocados para o início ou meio do período. Então, vamos embora? Onde é que está isso? Onde é que você vai ver isso? Você vai ver isso nas frases. Ó, o caso 6, 1, você vai ver nas frases 22, 23, 24 e 25, tá? Então, até a frase 25 é o caso 6.1, caso 6.1. Então, vem comigo, ó. Nos tempos atuais não existe país do primeiro mundo. Primeira coisa que você vai fazer é sentir o cheiro de circunstância. O cheiro de circunstância está aqui. Isso aqui é adjunto adverbial de tempo. Tá sentindo o cheiro de tempo? Não, Adriana, não sinto. Vai ter que começar a sentir, ó. Isso é tempo, é adjunto adverbial de tempo. Tempo, tá bom? Isso aqui é adjunto adverbial de tempo, tá? Beleza. Adjunto adverbial de tempo. Tá, beleza. O adjunto adverbial de tempo foi deslocado. Foi deslocado. Deslocado, tá? Então, beleza, Dri. Se ele foi deslocado, vírgula. Dri, a vírgula é obrigatória ou é facultativa? Veja, segundo o VOLPE, Vocabulário Ortográfico da Língua, então, a outra coisa que eu quero que você anote também, que é uma dúvida que você vai ter toda hora. Ó, Dri, esse negócio de termo curto, termo longo. Ó, esse negócio de termo deslocado, anote aí no cantinho. Termo deslocado. Quando a gente fala de termo deslocado de curta extensão, o que quer dizer curta extensão? Segundo o VOLPE, segundo o Vocabulário Ortográfico da Língua, VOLPE, Vocabulário Ortográfico da Língua, curta extensão
é de uma ou duas palavras. Uma ou duas palavras, curta extensão. Uma ou duas palavras. Se for longa, o que é longa extensão, Adri? Longa extensão é de 3 palavras ou mais. Isso, a fonte é o VOLPE, Vocabulário Ortográfico da Língua. Adriana, isso é lei? Não. Isso não é lei. Então, as bancas fazem o que querem. Essa é a real, tá? É como jurisprudência no direito. Sinto muito. Se no direito você tem jurisprudência, então você acha que não vai ter jurisprudência no português? Claro que tem. Isso aqui é jurisprudência. Então, aqui, isso aqui é jurisprudência. Agora eu vou te dizer a real. Esse negócio de termo deslocado curto e longa, cada banca faz o que quer. E a culpa não é minha. Então, antes que você reclame e fale assim, Adri, pô, palhaçada, eu vou dizer para você, eu também acho. Mas as bancas fazem o que querem. O VOLPE diz que curta extensão é de até 2 palavras, 1 ou 2 palavras. Longa extensão, 3 palavras ou mais. Só que anote aí ao lado, não vou anotar não, mas você anota. Há bancas que não estão nem aí para isso. Então, até a VUNESP, você vai ver questões da VUNESP, FCC, em que as bancas nem ligam se for de... Há bancas... E antes que você me pergunte quais as bancas, isso depende da época, depende das provas. Também não dá para eu criar uma lista para você. Mas você vai ver, você vai resolver 455 questões comigo. Você vai ver que há questões, até da VUNESP, em que você tem uma adjunta adverbial de 4 palavras e a banca considerou facultativa. Porque há bancas que consideram adjunta adverbial sempre facultativa. A FCC e a VUNESP, em algumas questões, consideraram. Tipo, era um adjunto adverbial longo e a banca colocou facultativa. Por quê? Porque há bancas que, dependendo da prova, que não é banca não é uma entidade que surge do nada, são pessoas que fazem provas. Há professores que não estão nem aí para esse negócio de longo e curto, eles consideram facultativa se for adjunto adverbial. Se for a ação adverbial, aí eles consideram obrigatória. Jurisprudência, sinto muito. A única banca, então, vou colocar aqui a realidade para você hoje, no momento em que eu gravo essa aula. A única banca que se preocupa com isso é o Sebrasp. É a única banca que se preocupa. A FGV, em suas provas recentes, aí, 2021, 2022, ela tem colocado... Ela tem seguido o VOLPE. A FGV tem seguido o VOLPE bonitinho. A FGV segue o VOLPE. O Sebrasp não segue. Para o Sebrasp, isso depende da banca que você for encarar, para o Sebrasp, há questões da banca, Sebrasp, em que ela considera curta extensão até 3 palavras. Sebrasp considera nas questões até 3 palavras, 1, 2 ou 3. Longa é só a partir de 4 para o Sebrasp. E outras bancas nem ligam para isso. Nem ligam. Elas vão considerando tudo curto. 4 palavras curto. A única banca que espera que você fique contando o número de palavras é, hoje, a FGV, ela segue o VOLPE. Segue muito bonitinho. E a gente tem visto aí questões. E é isso, por isso que a gente tem que resolver questões. Porque você vai sentindo a banca. Então, sinto dizer que isso não é uma lei. As bancas não seguem à risca. E isso vai dependendo do estilo de prova recente da banca. Tá? Então, por isso eu quero que você anote que a fonte é o VOLPE. O VOLPE considera curta extensão até 2 palavras, longa extensão 3 palavras ou mais. O CESP considera isso aqui, o CESP não segue isso, porque o CESP considera curta extensão 1, 2 ou 3. A FGV tem seguido o VOLPE e outras bancas, isso vai depender, a gente vai ter que resolver questões para vocês sentindo aí, tá bom? Dri, para que eu tenho que saber esse negócio de curto e longo? Porque se for curto, a vírgula é facultativa. Se for longo, a vírgula é obrigatória, tá? Então, olhe para cá, ó. Nos tempos atuais não existe país do primeiro mundo. Tá vendo? Isso aqui é uma adjunta adverbial de tempo, segundo o VOLPE, de longa extensão. Porque são 3 palavras. Se são 3 palavras, vírgula, obrigatória. Entendeu? Para o VOLPE, para o CESP não seria facultativo, que isso ainda é curto para o CESP, entendeu? Ó, tá, isso aqui é o que, Dri? Isso aqui, ó, então essa vírgula aqui é obrigatória, eu tô seguindo o VOLPE, tá? Obrigatória essa vírgula. Isso aqui, anote aí, é um adjunto adverbial deslocado ou antecipado. Tanto faz você dizer que ele está deslocado, como você dizer que ele está antecipado. Tanto faz.
Já na frase 23, existe no meio rural uma violência estrutural. Tá bom, cadê o cheiro de circunstância? Tá aqui, ó, no meio rural. Isso aqui é cheiro de lugar, lugar. No meio rural é lugar. Então, aqui eu tenho um adjunto adverbial deslocado intercalado. Tanto faz dizer que ele está deslocado, como dizer que ele está intercalado. Aprendeu isso agora? Porque ele está deslocado para o meio do período. Então, eu posso dizer que ele está deslocado, eu posso dizer que ele está intercalado, porque ele está no meio do período, tá bom? Quando ele está no meio do período, a única coisa que você vai ver é que são duas vírgulas. São as vírgulas casadas, porque numa intercalação, uma vírgula está casada com a outra, tá bom? Adjunto adverbial intercalado, duas vírgulas aí. Adjunto adverbial intercalado, duas vírgulas. Dri, são obrigatórias? Sim. Segundo Volpe, sim. Obrigatórias. Passa a ser um termo longo, de longa extensão. Volpe é o quê, Indri? Volpe é vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Vocabulário ortográfico da língua portuguesa que regula, que traz aí algumas regras, tá? Vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Ele traz algumas disposições e uma delas é essa, de falar do que é termo curto e que é termo longo, tá bom? Vocabulário ortográfico da língua portuguesa. 24. Enfermeiro homem, ele detestava. Se você colocar na ordem direta, qual é a ordem direta? A ordem direta é sujeito, verbo, complemento. Isso aqui é a ordem direta, você tá vendo? Isso seria a ordem direta. Olhe para essa frase. Qual é o sujeito? Ele. Qual é o verbo? Detestava. Enfermeiro homem é o quê? Objeto direto. Segundo o Volpe, a vírgula, ela é, ó, enfermeiro homem, vírgula, ele detestava. Dria, posso usar essa vírgula? Pode. Tenho que usar? Não, você não tem que usar, a vírgula é facultativa. Isso aqui é um objeto direto antecipado, deslocado, mas é um termo curto, Se é um termo curto de até duas palavras, a vírgula é facultativa. Segundo o Volpe, isso vale não só para o adjunto adverbial, mas isso vale também para os complementos verbais, objeto direto, objeto indireto, entendeu? Entendeu? Isso aí é um objeto direto deslocado. Mas é curto, do mesmo jeito, de até duas palavras, eu não precisaria colocar. Você percebeu que isso aqui é um objeto direto deslocado? Quem detesta, detesta alguma coisa, tá? Tudo bem? Tá. Então vem. Dria, então a vírgula é facultativa? É, por isso que eu estou colocando entre vírgulas, tá? Entre parênteses. Quando eu coloco entre parênteses, a vírgula é facultativa. Tá bom. 25. Geralmente, as oposições não gostam dos governos. Geralmente, as oposições não gostam dos governos. Vou colocar na ordem direta. A ordem direta é isso aqui, ó. Isso aqui você tem que tatuar no braço. Ó, ordem direta, sujeito, verbo, complemento, adjuntos adverbiais ao final. A ordem direta é essa, sujeito, verbo, complemento, adjuntos adverbiais no final. Olhe para a frase 25. Veja que a frase não está na ordem direta. O adjunto adverbial, geralmente, que é cheiro de circunstância, é adjunto adverbial de tempo, ele foi deslocado, antecipado, é um deslocamento por antecipação. Vale aquilo que o Volpe dispõe. Então, ele diz, se é curto, de até duas palavras, termo deslocado curto de até duas palavras, vírgula facultativa. Vírgula aqui, tá? Vírgula facultativa. Driana, minha filha, me diz uma coisa. É facultativa porque é curta? É. Essa expressão é curta, expressão curta deslocada. É um advérbio só, tá bom? Até a frase 25 a gente está falando da mesma coisa. Termos curtos, simples, deslocados. Se for até duas palavras, vírgula facultativa. Vale aqui uma observação na 24, isso também não é minha culpa, isso é culpa dos gramáticos, antes que você brigue comigo. Há gramáticos, mas isso a gente não é uma discussão para concurseiro, é uma discussão que a gente tem que acompanhar, nós professores. Há gramáticos que são contra a vírgula separando objeto direto até quando está deslocado. Há gramáticos que são contra essa vírgula aqui, a vírgula separando
objeto do verbo, inclusive se estiver deslocado. Só que isso é um pensamento isolado de alguns autores. Há autores, e é pensamento isolado, que você não vai ver comumente nas provas, por isso você tem que ir treinando. Você entendeu que não dá para você treinar sem essa aula? Não dá nem para discutir. Tipo, você vai começar a resolver questões olhando para essa aula, para esse teu material. Mas há coisas também que não se resolvem aqui, que você tem que resolver questões para sentir. O que eu estou querendo dizer é que na frase 24, há autores que discordam disso, que dizem, mas isso é pensamento minoritário, jurisprudência isolada, autores que dizem que não se deve separar o objeto do verbo nem se ele vier deslocado. Mas isso é pensamento isolado de alguns autores, você vai ter que sentir aí quando você estiver resolvendo questões, observando as duas opções. Infelizmente, é assim. Por quê? Porque, gente, eu já falei isso aqui e vou dizer de novo. Gramática não é lei. Ou seja, eu sou autora, o outro é autor. Se eu quiser dizer que eu sou contra e o outro quiser dizer que é a favor, a banca vai seguir quem ela quiser. Você entendeu? Então, infelizmente, isso aqui não é tão matemático como você gostaria que fosse. Por isso eu estou fazendo essa observação. Há autores que divergem, que dizem que não deveria haver vírgula, mas é minoria. Por isso eu coloquei lá, tá? Fique ligado agora nas questões. Então, olha aqui. O caso 6, a primeira parte eu fechei, tá? O caso 6, primeira parte, eu fechei. Tá comigo? Isso, Dri, eu achei estranha essa 24, eu não gostei dela. Então, mas eu acho que a vírgula aí na 24 é muito conveniente. Se você não colocar a vírgula na 24, olha como vai ficar. Enfermeiro homem, ele detestava. Quando você coloca a vírgula, fica mais clara a antecipação do objeto direto. Eu sou a favor dos autores que dizem que tem que ter vírgula, entendeu? Se você não colocar, vai ficar pior. Com vírgula fica um pouco melhor essa frase. Essas frases eu retirei de prova, tá? Olhe para mim. Agora presta atenção. Ainda não acabou. Eu falei para você que eu vou fazer um estrago nisso. E eu ainda nem fiz a tabelinha de cheiro de circunstância. Agora, para a gente completar o raciocínio, volte aqui para o início da teoria do caso 6. É só me seguir. Siga-me aqui, ó. Volte para a teoria. E outro detalhe importante. Ordem direta no período composto. Adriana, que papo é esse? No período composto. A gente estava falando até aqui da ordem direta no período simples. Que é isso, Dri? Período composto. Período composto é aquele que vem com uma oração principal e uma oração subordinada. Qual é a ordem direta no período composto? A ordem direta é as orações subordinadas adverbiais. Eu vou escrever isso aqui para você traduzir o esquema aí, ó. Orações subordinadas adverbiais. Adriana, eu não sei mais esse negócio de orações subordinadas adverbiais. Tô com recaída. Aquelas que são os 6 mais FTP, 6 que começam com a letra C mais FTP, as orações subordinadas adverbiais, na ordem direta, elas são circunstâncias, elas têm cheiro de circunstância. Na ordem direta, então, elas ficam no final do período. Elas são as circunstâncias, o raciocínio que você usa. O raciocínio que você usa aqui, ordem direta no período simples, que é o raciocínio de colocar o adjunto adverbial ao final, vale aqui no período composto, ou seja, assim como as circunstâncias adverbiais, os adjuntos adverbiais ficam no final, e se forem deslocados, você vai ter de ver se é curto ou longo. As orações adverbiais, na ordem direta, aquelas 6 mais FTP, causais, consecutivas, concessivas, temporais, finais, elas, na ordem direta, ficam no final. Se forem deslocadas, vírgula obrigatória. Se forem deslocadas, aí a vírgula, aí não tem esse negócio de curto e longo. Oração adverbial deslocada, vírgula obrigatória, porque agora é uma oração, já não é um adjunto mais. Aí não tem esse negócio de ficar contando se é até 3 palavras, 2 palavras, não.
Oração adverbial deslocada, vírgula obrigatória. Vírgula obrigatória não importa a extensão da oração. Dri, se for uma oração de 2 palavras, não importa. É porque é oração. E se é uma oração deslocada, aí tem que ter vírgula, tá bom? Então, Dri, o meu problema, Dri, sabe qual é? É que eu não consigo ver que a oração está deslocada. Como é que eu vou saber se a oração está deslocada? Ó, presta atenção. Você vai saber pelo cheiro de circunstância dela. Tá vendo esse 26? Tá vendo essa 27? Tá vendo essa 28? Elas têm o mesmo raciocínio. 26, 27 e 28 são orações adverbiais deslocadas. Como é que eu sei que é uma oração adverbial deslocada? Oração adverbial deslocada são os 6 mais FTP. São aquelas... Você vai sentir cheiro de circunstância nelas, ó. Eles, quando todos chegaram, puderam iniciar os trabalhos. Tá vendo? Tá sentindo o cheiro da oração deslocada? É o quando que vai te dar o cheiro. A conjunção tá te mostrando isso. Viu que é uma oração adverbial temporal. É a conjunção que aqui que te ajudou. A conjunção te mostrou que é uma oração adverbial que está deslocada. Por que deslocada? Porque na ordem direta eu acabei de te demonstrar. Na ordem direta, a oração subordinada fica no final. Se ela for deslocada, essa oração adverbial temporal está deslocada por intercalação, ela está intercalada. Houve um deslocamento por intercalação. Se é intercalação, então eu vou usar 2 vírgulas, eles, vírgula, quando todos chegaram, vírgula, tá bom? 2 vírgulas, e aí são obrigatórias, Dri, então você está querendo me dizer que eu vou saber que é uma oração subordinada, deslocada pelo cheiro de circunstância? Você tem que estar ligado nos 6 mais FTP. Se você sentir cheiro de algum desses valores dos 6 mais FTP, causal, comparativa, conformativa, condicional, concessiva, consecutiva, F de final, T de temporal, P de proporcional, se você sentir algum desses cheiros na oração, significa que a oração é adverbial. E se ela vier deslocada, vírgula obrigatória. Ó, na 27, veja se você sente algum cheiro de 6 mais FTP. Ó, o Mercosul é uma experiência que, ao mexer com posturas arraigadas, impõe uma nova estratégia para o conjunto da sociedade. Tá sentindo algum cheiro? Sim, Adriana, eu tô sentindo um cheiro, eu não sei bem de quê. Beleza, se você não sabe do que, o importante é já começar a sentir cheiro de circunstância. Cheiro de circunstância ao mexer. Ao mexer é cheiro, isso aqui é oração reduzida. Ela não tá com conjunção, mas ela tem cheiro de circunstância, de tempo. Tempo é temporal, entendeu? Ao mexer é tempo. Então eu tenho uma oração adverbial temporal. Não veio com conjunção, ela está reduzida, não importa. Ela é reduzida de infinitivo. Não importa se ela está reduzida. O que acontece é o seguinte, oração adverbial, temporal, deslocada. Você entendeu que é pelo cheiro que você vai matar isso? É o cheiro de circunstância. Ainda tem uma coisa que eu digo, que talvez você ache que você vai falar assim, Adriana, você está brincando. Mas não tô. Você não precisa nem saber do que é o cheiro. Anote isso daí. Não precisa saber do que é o cheiro. Basta sentir o cheiro de circunstância. Adriana Figueiredo. É uma frase que eu acabei de criar. Presta atenção. Mentira. Não acabei de criar, não. Cara, mas isso é vida. Na hora que você estiver resolvendo questão, você fala, senti cheiro de circunstância. Oração deslocada. Porque não perca tempo. Não fique que nem o outro lá. Ó o outro lá vai ficar assim. Ao mexer, oração subordinada, adverbial, temporal, reduzida de infinitivo. O outro lá morreu porque ele vai ficar classificando isso o dia inteiro. Você não, você sente um cheiro de circunstância, que às vezes você não sabe do que é, mas você sabe que é. Pode ser de tempo, não perca tempo nas questões, aí é aonde eu quero chegar com você. Não é para você ficar assim na questão causal, concessiva, condicional, vou morrer. Não, eu quero você sentindo o cheiro. Tem cheiro de circunstância aqui. Tem algum cheiro aqui. Beleza.
tá no meio, tá deslocada, tá intercalada. Nesse caso, eu até coloquei que é temporal, mas o cara nem precisa saber para resolver questões. Cara, ele viu que é temporal, ó, entre vírgulas, vírgula obrigatória. Por quê? Porque é oração adverbial deslocada, vírgula obrigatória. 28, senti um cheiro de circunstância. Não perca tempo descobrindo qual é. Basta sentir o cheiro. Você vai começar a sentir cheiro nas orações reduzidas. Essa é uma oração reduzida de gerúndio. Considerando as razões apresentadas, o cara que olha isso daqui, o cara que já está lá na frente resolvendo questões, ele sente um cheiro no gerúndio. Ele fala, isso tem cheiro adverbial. Você tem que sentir um cheiro adverbial. Você sabe que é um dos 6 mais FTP, mas você não sabe o que é. Não importa, e eu vou te dizer o que é. Mas na hora que você estiver resolvendo a questão, você não precisa perder tempo com isso. Considerando as razões apresentadas, penso que a solicitação será deferida. Cara, você olha para isso e você fala, isso aqui tem cheiro de circunstância. É uma oração adverbial. De quê? De quê? Causa, causal. É como se ele estivesse dizendo, já que considero, como considero, entendeu? É causal, mas o cara não precisa saber do que é, você entendeu? Ela é reduzida de gerúndio, também não precisa ser o outro lá, você viu que o outro lá sumiu das aulas ao vivo? Ele sumiu, ele tentou vir, tá? Mas aí ele não aguenta a pressão, ele voltou pro lado de lá. Aí, você vai olhar para isso aqui, você vai falar, isso aqui é reduzida de gerúndio. Adriana, eu senti que é reduzida de gerúndio, eu senti um cheiro de circunstância, eu senti que ela está deslocada, ela está antecipada. Na hora eu não preciso saber se é causal, se é consecutiva, se é condicional, a não ser que a banca me pergunte, aí será outro tipo de questão. Em questão de pontuação, você vai ver que as bancas não estão nem aí, elas só querem que você perceba que a oração adverbial foi deslocada. Você entendeu? Aí você diz, sim, ela foi deslocada. Na ordem direta, sabe como é que ficaria isso aqui na ordem direta? Ficaria assim, penso que a solicitação será deferida considerando as razões apresentadas. Na ordem direta, essa oração aqui fica no final, porque ela é uma oração adverbial. E na ordem direta, olhe de novo, que você vai aprender esse negócio, ó. Ordem direta no período composto, as orações subordinadas adverbiais que trazem esses valores dos 6 mais FTP, elas ficam no final. Não importa o que ela é, eu sei que se é adverbial, fica no final do período. Então foi isso que eu pensei, Adri, na hora que eu estava resolvendo a questão, eu vi que isso aqui é uma oração adverbial, vi aqui, nesse caso, tem valor de causa, por causa do restante da oração, que é uma relação de causa e efeito. Beleza, ela é causal, tá deslocada, antecipada, vírgula obrigatória. Mas se fosse condicional, se fosse temporal, poderia ser temporal. Você vai ver que as orações reduzidas, elas às vezes podem ser desenvolvidas de mais de uma maneira. Isso é uma ambiguidade que a oração reduzida gera, sabe? Poderia ser temporal, quando considero as razões apresentadas. Já que considero as razões, pode ser causal, temporal. Você entendeu que você não vai perder o tempo na hora, ficar assim, é temporal? É causal? Não, você entendeu como é importante sentir o cheiro de circunstância? Você vai começar a sentir cheiro de circunstância nas orações reduzidas. Ó, isso aqui é uma oração reduzida de gerúndio. A oração foi deslocada, adverbial. Ó, Dri, olhe para mim. E se a oração adverbial vier na ordem direta? Se ela vier no final, aí olhe para a última parte da regra. Última parte, volto para a regra, eu estou esgotando essa regra do caso 6. Volte para... Siga-me agora, siga-me. É só me seguir, confia em mim. Vai entender isso tudo. O adjunto adverbial pode vir separado por vírgula no final do período. O adjunto adverbial pode vir, ou seja, se ele vier no final do período, se ele estiver na ordem direta, se a circunstância vier na ordem direta, a vírgula é facultativa. Se a circunstância vier na ordem direta, seja um adjunto adverbial, seja uma oração adverbial, se vier no final, não preciso de vírgula. A vírgula é facultativa. Isso vale tanto para o adjunto adverbial curto, longo, oração adverbial, não importa. Por quê? Porque está na ordem direta. É a frase 29.
Frase 29, anote aí, ó, ordem direta. Quando é ordem direta, a vírgula é facultativa. Fechou. Olha aí. Estava estudando inglês quando Jade entrou. Tá vendo isso daqui? Tá vendo essa oração adverbial? Quando Jade entrou? Tá sentindo o cheiro de circunstância? Oração adverbial. Na hora não precisa perder tempo, mas é que isso aqui tá fácil. Temporal. Está na ordem direta. Está no final. Se está no final, é ordem direta. Se é ordem direta, tenho que usar vírgula? Não. Posso usar vírgula? Posso. Em redação, aconselha-se que se use, porque você organiza melhor o período, mas você não tem que usar. Não é obrigatório. Então vai ficar, estava estudando inglês, vírgula, quando Jade entrou. Entendeu? Tá? Tudo bem? Adriana, tô entrando em pânico. Claro que não. Claro que não, você ainda não foi para o resumão, você não anotou o cheiro de circunstância, você não fez nada ainda. Agora, confia em mim, você vai resolver a questão até não aguentar mais. Você vai chegar uma hora e você vai falar assim, estou sentindo cheiro de circunstância, não me pergunte por quê, mas eu estou sentindo. É aonde eu quero que você chegue, entendeu? E você vai chegar. Ó, cheiro de circunstância. Adriana, então vamos para o resumo? Vamos, mas antes da gente ir para o cheiro de circunstância, o que é circunstância? Adriana, de onde você tirou esse negócio de circunstância mesmo? Circunstâncias são aqueles valores semânticos adicionais. Tempo, lugar, modo. Lembra? Tempo, lugar, modo. 6 mais FTP. O outro lá não vai entender, você vai. O outro lá não vai entender nem o que são 6 mais FTP, mas você vai anotar aí, você vai escrever aí que circunstância é isso, tempo, lugar, modo, companhia. Circunstância foi o que você estudou comigo lá na aula de advérbio, modo, companhia, lugar, os 6 mais FTP, causa, condição, conformidade. Quando você sentir cheiro de circunstância, você vai pensar o seguinte, Adriana, onde eu sinto o cheiro de circunstância? O cheiro de circunstância, ele pode vir, anote aí, em 3 situações. Anote aí, 3 situações em que você vai sentir cheiro de circunstância. Eu estou sendo bem detalhista para você deixar esse material organizado, vai ser o seu cadernão. A primeira forma de eu sentir cheiro de circunstância é nos advérbios. Os advérbios, eles têm cheiro de circunstância. Então, eu sinto... Isso aí é mais fácil, você sentir nos advérbios. Por exemplo, ó, vamos lá, ó, ontem estudei português. Isso aqui é um cheiro de circunstância. Você pode sentir cheiro de circunstância nos advérbios. Isso aí é um exemplo. O advérbio, ele tem cheiro de circunstância ontem. Cheiro de circunstância. Nesse caso, como é curto, a vírgula é facultativa, tá? Onde mais, Adri, que eu sinto cheiro de circunstância? Você pode sentir cheiro de circunstância nas locuções adverbiais. As locuções adverbiais, que são expressões adverbiais, lá também há cheiro de circunstância. Ó, pela manhã estudei português. Pela manhã estudei português, ó. Senti cheiro de circunstância. Na hora que eu estiver resolvendo a questão, eu não preciso saber do que é, se é tempo, lugar, basta sentir o cheiro. Sentir é uma expressão adverbial. Essa vírgula aqui é facultativa, que de até 2 palavras é curto, lembra? Você anotou isso. E você também pode sentir cheiro de circunstância nas orações adverbiais. As orações adverbiais, elas também trazem cheiros de circunstâncias. As orações adverbiais são aquelas que trazem uma dessas ideias, 6 mais FTP, causa, condição, concessão, conformidade, consequência, F de final, T de temporal, P de proporcional. Você vai sentir, você vai conseguir ver que é uma oração adverbial se ela vier com conjunção. Quando ela vem com conjunção, ela é desenvolvida, é a chamada oração desenvolvida, ou ela pode vir sem conjunção
e com o verbo na forma nominal. Se ela vier sem conjunção e com o verbo na forma nominal, Adriana, o que é forma nominal mesmo? Infinitivo, gerúndio e particípio. Aí ela também pode ter cheiro de circunstância. Por isso que eu estou te falando que chega uma hora que você está resolvendo questões que você começa a sentir cheiro no gerúndio, cheiro no particípio, cheiro no infinitivo. Lembra aquela questão? Ao mexer, lembra aquela frase? Ao mexer com posturas arraigadas, você olhou para o mexer, você sentiu um cheiro nele. Aí você pensa assim, por que eu estou sentindo cheiro nele ao mexer? Estou sentindo cheiro de alguma coisa. Porque é uma circunstância, é uma oração reduzida. O que eu quero é que você comece a perceber que essas orações reduzidas de gerúndio, infinitivo, particípio, elas são, em sua maioria, adverbiais. E aí, quando você olha, você percebe, isso é uma oração deslocada. Se ela estiver deslocada, vírgula obrigatória. Se estiver na ordem direta, vírgula facultativa. Você entendeu que existem dois tipos de orações? As orações, elas podem vir com conjunção e elas podem vir sem conjunção. Por exemplo, você diz assim, ó, se estudar, não, caso estude, passará. Isso aqui é uma oração desenvolvida. Mas ela também pode vir reduzida, ó, estudando, passará. Você entendeu que nos dois casos a vírgula é obrigatória, que isso é uma oração adverbial deslocada? Nos dois casos. Você entendeu que a oração adverbial deslocada, nos dois casos, e que essa oração é aonde eu quero chegar, que a oração adverbial, você vai sentir cheiro nela tanto na conjunção, como se viesse em conjunção, porque nas provas não vem sempre a conjunção. Quando vem a conjunção, eu sou feliz, fica mais fácil. Se vier uma dessas conjunções, 6 mais FTP, é fácil ver uma oração adverbial quando vem a conjunção. Quando não vem, você vai sentir cheiro de circunstância nas formas nominais do verbo. Entendeu? Falei tudo. Cara, eu falei quase tudo, só falta completar o resumo. Só falta completar o resumo que eu vou ficar mais tranquila. Adri, quando é uma oração deslocada, a vírgula não fica aqui não, minha filha. Tipo, eu não terei que colocar uma vírgula depois do caso? Não. Você coloca a vírgula no final da oração. Não é depois da conjunção, tá? Você coloca a vírgula no final da oração, quando termina a oração. Então, quando for uma oração deslocada, você não vai colocar a vírgula depois da conjunção, você vai colocar a vírgula depois da oração. Fechamos? Posso ir? Fechamos. Vamos fechar o resumo e vamos. Aí acabou. Isso. Lembrando, galera que está assistindo ao vivo, a gente tem uma bateria de questões até você não aguentar mais. Lembrando também, para você que assiste ao vivo, que amanhã teremos mais uma aula. Essas aulas são um presente, não são? Mais uma aula amanhã. Nessa aula a gente vai só resolver questões. Só resolver questões. Olha aqui. Para fechar o resumo. Vou fechar o resumo lá. Estou quase fechando, porque ainda faltam as orações explicativas. Tá, mas estamos fechando, ó. Não posso largar o resumo de mão, porque ele vai salvar a tua vida nas questões, tá? Ó, Dri, cadê o resumo? Deixa eu achar o resumo aqui, gente. Ó, paramos no caso 6, conjunção coordenativa E. Paramos no caso 6. Vamos fechar? Vamos fechar? Vamos fechar? Vai, ó, fechando. Fechando, só vai faltar das orações explicativas, não me deixe esquecer. Caso 7 do resumo, caso 7. Caso 7, resumindo, o que é o caso 7? Caso 7 é aquele que fala das circunstâncias deslocadas. É o que fala das circunstâncias. Circunstâncias. Eu prefiro colocar assim, circunstâncias. Ó, se for, são 3 situações. Cara, o caso 7 eu resumo em 3 coisas só. Circunstâncias. 1. Se for, ó, termo curto, em geral, de até 2 palavras. O CESP é que acha que considera 3, tá?
Mas se for termo curto, de até 2 palavras, deslocado, a vírgula será facultativa. Tá bom? Foi o caso de pela manhã estudei português. Fechamos, cara. Putz, vamos fechar aqui. Pela manhã, vírgula, estudei português, facultativa, tá? Se for oração, segunda situação, se for oração adverbial deslocada. O que é oração adverbial deslocada mesmo, Dri? Oração adverbial deslocada é aquela dos 6 mais FTP. Se trouxer uma dessas ideias, ela pode ser desenvolvida, ou seja, é aquela que tem conjunção, ou reduzida, que é aquela que vem com um verbo na forma nominal. Ela pode ser desenvolvida ou reduzida. Se for uma oração adverbial deslocada, seja desenvolvida com conjunção ou reduzida, a vírgula é obrigatória. Se ela for deslocada, a vírgula é obrigatória. Ela pode ser desenvolvida, ela pode vir com conjunção, ó, quando acordei, vírgula, estudei português. Ou ela pode vir reduzida. Ó, acordando. Você entendeu que a reduzida aqui é um problema para o outro lá? Não para você, porque você vai começar a sentir cheiro, ó. Acordando, vírgula, estudei português. Você entendeu? Ó, nos 2 casos, ela é uma oração adverbial deslocada. No primeiro caso, ela é desenvolvida, porque vem com conjunção. No segundo caso, ela é reduzida. De qualquer maneira, a vírgula é obrigatória, entendeu? Porque é uma oração adverbial deslocada. Dri, e o que é não deslocado? Não deslocado é se o adjunto adverbial, última hipótese, se o adjunto adverbial ou se a oração adverbial vierem ao final. Se vierem ao final, ordem direta, a vírgula vai ser facultativa. Fechamos. Seja o adjunto adverbial, seja a oração adverbial. Quando eles vêm ao final, não esqueça, a ordem é direta. Aí a vírgula é facultativa. Chegamos lá, era o que eu queria te mostrar. Então, por exemplo, se ele diz assim, ó, estudei, vamos ver os exemplos, ó. Estudei português pela manhã. Se você diz estudei português pela manhã, ou estudei português quando acordei, você entendeu que a lógica é a mesma? É pura lógica, meus senhores. É pura lógica. Cara, não são 456 regras, é lógica. Seja um adjunto adverbial, seja uma oração adverbial, está na ordem direta, a vírgula é facultativa, entendeu? A vírgula facultativa, a lógica é a mesma, porque está na ordem direta. Então, na verdade, Adriana, isso tudo é um papo só, isso tudo é ideia circunstancial. Por isso que eu tenho que sentir cheiro de circunstância, não é, Dri? É, você tem que sentir esse cheiro, entendeu? Não dá para ir para uma prova, tipo uma redação, você está lá escrevendo. Aí você está lá escrevendo, aí você percebe, considerando as razões apresentadas, aí você está escrevendo, na hora da redação, não é para você ficar assim, oração subordinada, adverbial, condicional. Claro que você não vai conseguir fazer isso. Mas na hora que você estiver redigindo, você fala, esse considerando aqui tem cheiro de circunstância. Eu estou sentindo o cheiro, isso aqui é uma oração reduzida adverbial. Aí você coloca a vírgula quando ela termina. Você vai ler até o final, terminou a oração. Como ela é uma oração deslocada, você vai lá e coloca a vírgula. Se ela vier ao final, a vírgula é facultativa, porque está na ordem direta. Se for deslocada, seja lá qual for a circunstância, é uma dos 6 mais FTP. Circunstância é isso, 6 FTP. Sentiu um desses cheiros? Fechou, entendeu? Tá bom? Adriana, poderia ser ao acordar? Poderia. Entendeu? Pode ser qualquer reduzida de gerúndio, reduzida de infinitivo, poderia. Fechou? Fechou. Agora, olhe para mim.
Sinto muito. É muita coisa para anotar, mas também vou te dizer, tipo, putz, você tá fazendo um resumo da vida. Vamos fechar o resumão? Pra gente depois ficar só com questões. Só com questões. A partir daí, só resolver questões. Última, eu disse para você que eu iria te ensinar vírgula em 8 situações. Eu disse para você que eu iria esmiuçar as 8 situações. Última situação, da qual eu não falei. Última situação da qual eu não falei. Última, oração adjetiva explicativa. Isso aqui é lazer. Oração adjetiva explicativa. Lembra que faltou colocar? Lembra que é o que difere a restritiva da explicativa. Lembra? Só pra gente finalizar. São 8 casos. Oração adjetiva explicativa é aquela, oração adjetiva explicativa é aquela que vem entre vírgulas, é o que diferencia a restritiva da explicativa. Lembra? Então, só pra gente ficar com o resumo completo, fechamos. Quando você diz assim, ó, os alunos que acabaram a prova podem sair. Sem vírgulas é uma coisa, com vírgulas é outra, né? Lembra que a gente estudou isso? Coloque aí no seu resumão. Tá bom? Fechou. Sem vírgulas, que acabaram a prova, eu estou dizendo só os que acabaram. Eu estou restringindo. É restritiva. Sem vírgulas é restritiva. Eu estou dizendo só os que acabaram, tá? Sem vírgulas. Agora, se eu colocar as vírgulas, muda o sentido. Isso aqui a gente já aprendeu, estou só fechando o resumo, tá? Acabou. Só, os alunos, vírgula, que acabaram a prova, podem sair, lembra? Então, lembra, com vírgulas quer dizer todos acabaram e todos podem sair. É explicativa, eu estou explicando. A restritiva é sempre esse valor de restrição, só os que acabaram. A explicativa é sempre todos acabaram e todos podem sair.